Abra sua Bíblia lá em Gálatas capítulo 6, versículo 9. Livro de Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo 6. A partir do versículo 9. Quem abriu, diga eu vou para o céu. Quem não abriu, diga eu também vou. Enquanto você está procurando essa passagem, deixa eu falar algo para você. Quem aqui sabe que hoje teve um jogo do Brasil? Sabe, amados, faz um bom tempo que eu me desliguei emocionalmente, de jogo. Eu celebro nesses momentos que a gente tem, mas não atinge ou não me danifica determinados resultados esportivos, porque eu tenho colocado os meus olhos em Deus e Deus não me decepciona. Sabe, talvez você chegou aqui essa noite e talvez o jogo ou essa atmosfera, o Brasil fez um gol, depois ele deixou empatar e já não tem mais o mesmo sabor, porque quando a vitória ela é estabelecida, amados, ela desencadeia dentro de nós uma perspectiva, um ânimo. Mas quando bate um empate como o de hoje, a gente já não tem mais o mesmo entusiasmo, a mesma celebração. Muitos estavam indo para assistir o jogo, estavam buzinando, com as suas bandeiras mexendo, alguns fazendo barulho, empolgados. Mas aí terminou o jogo e ninguém se empolgou. Parece que todo mundo murchou, a bola murchou. Mas sabe, amados, talvez os meios esportivos, as atividades esportivas, elas possam não trazer em você o ânimo que Deus espera que você tenha. Mas eu quero dizer para você que as 2 horas talvez que você passou hoje assistindo o jogo, aqueles que assistiram e tiveram seus sentimentos ativados, eu quero te dar uma boa notícia. Essa noite, desde que o culto começou, os teus sentimentos não serão afetados. Os teus sentimentos serão simplesmente ativados para crer nessa palavra, para se manter nessa palavra, para se posicionar nessa palavra, para dar os passos nessa palavra. Por quê, amado? Porque essa palavra não traz peso. Essa palavra traz refrigério. Essa palavra traz luz. Essa palavra traz intensidade, amado, de viver como uma pessoa intensa que nós somos. E aí em Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz, pegue sua Bíblia, Gálatas capítulo 6, versículo 9, diz: e não cansemos de fazer o bem, que a seu tempo, se não desfalecermos, é certo. Há uma versão que diz que ceifaremos. É certo que ceifaremos. É certo que colheremos. Então, amados, talvez os jogos podem fazer o que é certo e os resultados não serem os mesmos. Mas eu quero dizer para você que é filho de Deus. Deus está falando na sua palavra que se você continuar fazendo o que é certo que você vai ceifar. É certo que você vai colher. Aleluia, aleluia. A palavra mostra em várias passagens que é bom fazer o que é certo. A palavra fala sobre a importância de abrirmos a nossa boca e dizer o que Deus fala. Fala de atitudes, fala de comportamentos, fala de coisas que nós precisamos fazer, que se continuarmos fazendo o que é certo, teremos uma colheita, teremos uma vitória. Sabe, o sistema do mundo, ele tenta nos parar nas emoções, para fazer a gente não perseverar naquilo que Deus tem proposto para nós. Amados, acho que eu já devo ter dito aqui na igreja, se eu não disse eu vou dizer de novo. Uma das características fortes na vida de um cristão chama-se perseverança. Se você nunca parou para pensar sobre isso, pense sobre isso.
Amado, você tem Deus dentro de você. Você tem a presença de Deus dentro de você. Amado, ter a presença de Deus dentro de você não é a presença estar aí à toa. Ela está aí para fazer a diferença. Ela está aí para te condicionar a se posicionar. Que posição é essa, meu irmão? Permanecer firme. Que posição é essa? Continuar fazendo o que é certo. Mas pastor, quanto mais eu faço, mais eu sou pisado. Quanto mais eu ajo em bondade com as pessoas que eu amo, elas me machucam. Eu não sei se você já parou para pensar. Quem mais machuca o ser humano não são os inimigos. É verdade. Quem mais machuca a nós são os mais próximos. São os amigos, são os familiares. Porque são essas pessoas que nós permitimos que cheguem ao nosso contato. Os inimigos a gente já tem uma distância. O inimigo a gente já nem espera tantas coisas boas. Nós nem nos decepcionamos com os inimigos, com as pessoas que se posicionam contra. Mas aqueles que estão do nosso lado, amados, é possível que essas pessoas nos decepcionem. Mas, amados, a palavra diz que mesmo que os mais próximos, mesmo que as pessoas que você mais considera te decepcionem, permaneça firme, permaneça de pé. Não baixe sua cabeça. Porque há uma colheita, há uma promessa de Deus, amado, pela palavra, de que você irá colher tudo que você plantar. Nós temos famílias aqui. Acho que eu vou tentar entrar em assunto de família. Abre sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3. O apóstolo Pedro, ele começa aqui no capítulo 2 falando sobre a vida exemplar cristã e os deveres dos que prestam serviço a outras pessoas. E aí ele começa a descrever uma série de instruções sobre suportar a tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. E aí ele vai falando sobre o exemplo que nós devemos seguir aos nossos passos, né, deixando coisas. E aí no capítulo 3, no versículo 1, ele vai trazer algumas orientações para os lares, para os relacionamentos, para o homem e para a mulher. Amém? E aí ele diz no versículo 1: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedeça a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Olha para cá. Eu não sei se você consegue extrair o que eu consegui extrair quando eu estava meditando nessa passagem. Porque quando uma mulher, ela lidar com um marido ou com um homem que fala demais, que reclama demais, um homem que não tem paciência, um homem bruto, um homem que não compactua da tua mesma fé, dos teus procedimentos, da tua profissão. Não é fácil, amados, para uma mulher suportar um homem desse. Mas a Bíblia fala, a Bíblia ensina que há um comportamento que as mulheres devem ter nos seus lares. E ele não está falando aqui, amados, de palavras. Pelo contrário, ele diz que os homens ou os maridos sejam ganhos sem... Ei, mulheres, deixa eu te dar uma boa notícia essa noite. Talvez a força que você esteja fazendo para conquistar o seu marido, talvez o entusiasmo que você tenha tentado fazer tantas coisas para chamar a atenção dele, Deus está dizendo, o remédio, a solução, a resposta que você precisa ter não está em atitudes, ou, ao melhor, em palavras, mas está em uma atitude: fechar a boca. Essa é a parte que eu nunca escuto mulheres dando glória a Deus. Só você, Kátia. Você é Kátia. Kátia é ousada. Kátia é ousada, amados. Porque dizer para uma mulher que cale a boca quando o marido está machucando, está maltratando, está falando coisas, fazendo coisas, não é tão confortável. Mas, meu irmão,
O Evangelho nos puxa para uma responsabilidade. E essa responsabilidade, amados, que nós precisamos ter nos nossos lares. Essa responsabilidade, amado, de que poucas palavras ou nenhuma palavra pode mudar o que você com palavras tem tentado mudar e não tem conseguido. E aí eu vejo, amados, nessa passagem que aí fala sobre perseverança. Sobre você se manter firme, amados, amando o teu esposo, as mulheres, os jovens que não são casados aí, não se preocupam não, estou trazendo uma vacina para você. Mas ama e age, ama e faz o que é certo, ama e faz o que Deus tem mandado. Ah, pastor, mas é muitos anos ele sendo agressivo comigo, é muitos anos ele me maltratando. Sim, meu irmão, mas Deus tem como solução você calar sua boca, fechar sua boca, e você ver o quadro da tua vida, da tua família mudar. É só para quem crê, meu irmão, é só para quem crê. São 13 anos, amado, pastoreando igreja. São 13 anos apacentando relacionamentos, casais. E eu tenho visto, amado, essa palavra se cumprindo. Quem assim procede. Vivemos um mundo onde o sistema não nos permite ficarmos calados. Quem entende o que eu estou falando? Somos provocados pelas circunstâncias a falarmos contra aquilo. Mas, amada, a palavra fala sobre atitudes, sobre procedimentos. E esses procedimentos, eles são importantes para nós. Tem gente, amada, que acha que sua vida vai mudar, sei lá, se fizer muito sacrifício, se jejuar demais, se orar demais. Tudo isso é importante. Mas tem coisas dentro do relacionamento a dois que não vai precisar você falar muito, vai precisar você fazer muito. Procedimento. Como você se comporta? Você, mulher, como tem se comportado ao lado do seu marido? Você, mulher, como você tem visto o teu marido no dia a dia? Não adianta gritar, não adianta brigar, não adianta se encher de razão, mas adianta perseverar no que está escrito aqui. Porque se você perseverar, como diz lá em Gálatas 6:9, não cansemos de fazer o bem, que a seu tempo, se não desfalecermos, é certo. É certo. É certo. É certo que a vitória vai chegar. Mulher quer conquistar seu marido, seja sábia em fechar a boca. Olha aí, para pensar. Quando a gente olha para um homem e olha para uma mulher, nós sabemos que a mulher tem uma capacidade de falar e o homem de falar muito pouco. Mas veja o desafio que Deus proporciona à mulher, fazer algo que é da natureza dela, fazer muito. Mas, meu irmão, existe um propósito para isso. Existe um propósito para você frear a sua boca. Existe um propósito para você frear a sua língua. Abra sua Bíblia lá em Tiago. Nós já voltamos para cá, que eu vou falar sobre os homens também. Eles não vão ficar sem receber algo da parte de Deus. Tiago, capítulo 3, o versículo 2. Tiago 3, versículo 2 diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, ele é imperfeito varão. Oi? Diz o que na sua Bíblia? Não. Isso não bate com as mulheres que não conseguem frear sua boca, sua língua.
Porque ela diz: pastor, eu não tenho papa na língua. Pastor, eu não sei engolir sapos. Pastor, eu não sei ficar calado quando eu sou confrontado. Mas meu irmão, não sou eu que estou dizendo. Você crê que essa Bíblia é Deus falando? Você crê nisso, meu irmão? Então vamos ler de novo aqui. Ele diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Diga: eu não sou perfeito. Ei, Deus não está dizendo que você é perfeito. Mas na continuação ele diz: se alguém não tropeça no falar, ele é um perfeito varão. Como vocês estão em busca dessa perfeição? Que empolgação é essa? Amado, a Bíblia está dizendo que há uma condição de perfeição quando você fecha a sua boca. Ô Kátia, pelo menos me ajuda você, por favor. Amados, há um propósito para que isso aconteça. Se Deus está dizendo, se você freia a sua língua, você consegue chegar a uma perfeição. Ele diz: por que isso acontece? Ele diz: porque quando você freia, quando você não tropeça no falar, ele é perfeito varão, capaz de frear também todo o corpo. Ele diz: ora, versículo 3: se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes diremos o corpo, também dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Versículo 7: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se domam e têm sido domados pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Palavras podem matar. Um órgão tão pequeno, mas a Bíblia traz dois exemplos, amados. Ele diz: é como um lemezinho que muda, amados, a direção de todo o navio. Um pequeno elemento. Talvez você ache que sua língua não seja tão importante, mas a Bíblia diz que é um dos órgãos mais importantes na Bíblia, que se nós tivermos cuidado em frear ele, nós nos tornaremos perfeitos nessa área. Palavras matam. Palavras traumatizam pessoas. Palavras causam danos irreparáveis, amados, ao sistema do mundo, mas são reparáveis à palavra de Deus. Amados, se não fosse importante falar sobre a língua, o que sai da nossa boca, amados, Deus não tinha reservado praticamente um capítulo inteiro falando sobre a língua. E ele mostra a importância, amado, de você frear, porque você vai se tornar alguém perfeito. E ele vai explicando mais, no versículo 9. Ele diz: olha, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Versículo 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos?
Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Claro que não, meu irmão. A tua boca é um manancial de vida. A tua boca foi criada para abençoar. A tua boca é para extrair o que Deus fala, mas ao teu respeito, a respeito da tua família, a respeito do teu lar, a respeito dos teus filhos. Com ela bendizemos, com ela abençoamos, com ela geramos vida, com ela, amados, nós colocamos coisas que não tem. Eu lembro, amados, que eu e minha esposa, amados, nós pegamos o poder que é nas palavras. E desde que nossas filhas nasceram, amados, nós sempre lançávamos palavras sobre elas. Elas iam dormir, nós colocávamos as mãos sobre elas e profetizávamos sobre a vida delas. Manancial de vida, manancial de vida, manancial de vida. Saúde, crescimento, desenvolvimento, proteção, cuidado. Amados, tudo que nós temos declarado para as nossas filhas, amados, minhas filhas têm desfrutado disso. A língua pode abençoar e pode amaldiçoar. Tem muitos pais que têm amaldiçoado seus filhos. Tem colocado sobre eles, amados, palavras que não é dignas de um filho de Deus. Sabe, tem uma coisa que eu não costumo pregar. Vou só falar por falar, que eu sei que isso não acontece aqui. Crente que chama palavrão. Você já viu crente chamar palavrão? Crente, filho de Deus, nascido de novo. Não, meu irmão, crente nascido de novo não chama palavrão não. Porque a boca dele é um manancial de vida. E ele tem cuidado do que sai da sua boca. Eu não prego sobre isso. Porque desde que eu cheguei na igreja, mas eu entendia que crente não chama palavrão. Eu já não tinha o hábito de chamar tantos palavrões. Eu chamava alguns. Mas não ficou complicado para mim parar de chamar os poucos que eu chamava. Porque eu entendo, amado, que é uma essência dentro de nós. Eu entendo, amado, que há uma luz dentro de nós. E essa luz, ela precisa brilhar. Essa luz precisa brilhar, amado. Há uma palavra lá em Provérbios que diz que um tolo, ou melhor, um tolo ou um homem em silêncio, ele é tido como um homem prudente. Aí eu vou contar uma para vocês. Há 6 anos atrás, mais ou menos, eu fui comprar meu primeiro carro novo. Obrigado, Cato. Como você, como sempre, celebra. Meu primeiro carro novo, amados. Que bênção. Eufórico, estava com dinheiro na mão. E aí eu fui com a minha esposa. Vamos agora atrás do carro. E aí nós começamos a ir às agências de carro, uma atrás da outra. Fomos nas agências. E eu lembro que em uma delas nós chegamos. E aí eu disse, rapaz, infelizmente nessas agências você precisa estar bem vestido para ser bem atendido. É assim ou não é? Só que aí dessa vez eu fiz o contrário. Eu fui normal, me vesti adequado. Mas eu disse, rapaz, aí eu me informei com um colega meu sobre juros. Que ele estava me explicando, né, os juros de agências para você não pagar muito juros. E ele foi falando algumas informações. E eu lembro que naquele dia o rapaz sentou, disse, qual carro que o senhor quer? Eu digo, eu queria ver esse aqui, me apresente o carro. E eu, poucas palavras, ele começou a falar. E eu abri minha boca com poucas palavras. Eu perguntei, olha, esse juro aí, ele se refere a esse, isso e isso? A ele, porque ele estava me apresentando uma tabela de juros mais alto que tinha. E aí poucas palavras que eu disse, ele disse, ele recuou. Disse, não, tem outra aqui. Aí começou a falar. E mais 2 palavras que eu falei, ele disse, eu vejo que o senhor entende, né? O senhor é advogado, né? Para mim eu que sou advogado de Cristo. Mas, amado, eu desfrutei de uma atenção de alguém que deu a mim, poucas palavras que eu dei, mas o meu procedimento, amado, falou. Amado, você não precisa de muita coisa para ser bem visto.
Você precisa fazer o que é certo. E tem muitas pessoas que têm perdido o melhor de Deus porque têm falado muito. Tem aberto a boca para falar o que não deve. Para proferir palavras que Deus já disse para você várias e várias vezes. Não diga. Não amaldiçoe seus filhos. Não diga que eles não têm jeito. Não diga que seu marido não tem jeito. Não diga que as coisas não vão mudar. Porque se você disser, é assim que vai acontecer. Porque Provérbios diz, assim como imagina a tua alma, assim será. Meu irmão, é um tempo de você começar a medir as palavras que saem da tua boca. É tempo de você começar a abençoar o teu trabalho. Você entrar na sua empresa, quer seja você seja empresário, quer seja você seja funcionário. Quando você entrar naquele lugar, você dizer, hoje vai ser o dia de prosperar. Hoje vai ser o dia de vender. Hoje vai ser o dia de ganhar dinheiro. Hoje os meus funcionários, a minha equipe de trabalho, vai vir uma paz tão grande. Tão grande. Porque a palavra do Senhor diz que na unidade ordena a bênção. E é isso que vai acontecer hoje no meu trabalho. Bênção vai ser estabelecida. Amado, a Bíblia diz, se você freia a sua língua com cuidado, com zelo, considerando como algo importante que é, você vai se tornar alguém perfeito, amados. Perfeito onde as pessoas não têm o que te acusar. Perfeito em algo, amados, que as pessoas não vão te olhar com a cara troncha. Né? Assim? Eu lembro da minha mãe. Minha mãe olhava para alguém assim, quando ela não gostava, ela tronchava a cara. Palavras ditas no tempo certo, amados. A Bíblia diz que é como como maçãs de ouro em salvas de prata. Ei, meu irmão, há uma luz que está iluminando tua vida. E essa luz precisa brilhar. E ela vai brilhar com as tuas palavras. Ela vai brilhar com as tuas atitudes. Ah, eu não quero mais saber de igreja. Ministério? Eu quero nem saber de ministério mais. Estou decepcionado com homens, com pessoas. É, meu irmão. O Senhor diz, não canse de fazer o que é certo. Não canse de fazer o que é certo. Ah, mas meu ministério não entrou em atuação. Meu irmão, deixa eu te dizer algo. Se você talvez não entrou no tempo que Deus estabeleceu para você, talvez a culpa não seja de Deus, talvez a culpa seja sua. É fácil colocar a culpa em outras pessoas, amados, quando a culpa é nossa. É fácil justificar os seus erros colocando a responsabilidade em outro. Mas, amados, olha, para pensar. Nós somos seres inteligentes. Por favor. Somos inteligentes. Temos capacidade de raciocinar. Nós temos capacidade de avaliar, amados, que nenhum outro animal, ser vivo tem. O ser humano tem. Para que todas essas capacidades? Há um propósito para isso habitar dentro de você. Há um propósito, amado, para essas características estarem em plena atividade dentro de você. Então não desperdice. Não jogue fora. Não fica pensando, mas é porque não dá mais. Então não vai dar. É tempo, amados, da igreja do Senhor. Olha, nós temos um cuidado aqui na igreja. Não sei se alguns já perceberam, principalmente quem já veio de outras igrejas, que nós não cantamos qualquer hino no grupo de louvor. Quem já percebeu isso? Nós não cantamos um hino que diz que Deus mata. Nós não cantamos um hino que Deus coloca doença. Nós não cantamos hino que fala que nós somos pecadores, que somos o pó da terra, que somos os miseráveis. Não, amados, nós cantamos lá nos hinos que nós somos justiça de Deus, que somos a menina dos olhos de Deus, que somos filhos de Deus. Porque é isso que a palavra diz, meu irmão. É isso que Deus quer que saia de nossa boca. Nós somos filhos de Deus. E a Bíblia diz que onde havia trevas, uma palavra de Deus saiu com vida. E a terra estava sem forma e vazia. A terra estava em trevas. E a Bíblia diz que Deus falou.
haja luz, haja vida. E a Bíblia diz que se manifestou aquilo que Deus falou. Aleluia. Saúde divina em nome de Jesus. Aleluia. Vida, amado, nas palavras. Vida nas palavras. É um tempo, amados, que Deus tem esperado de nós uma atitude em determinados momentos, de começar a desfrutar do melhor que Isaías 1,19 diz: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Meu irmão, tem coisas boas para a gente comer nessa terra, experimentar. E a primeira coisa que você pode experimentar, amados, é dentro de casa. Não desistindo dos seus, não desistindo do teu cônjuge, não desistindo dos teus filhos, não desistindo da tua família, guardando eles em oração, mantendo eles, amados, em palavras de vida. Ah, pastor, mas a família inteira não acredita na mudança. E daí? Um povo inteiro no Egito. Uma nação inteira se levanta contra uma promessa que Deus tinha dado, a terra que manava leite e mel. Mas Josué e Caleb não ficaram com a maioria, ficaram com a palavra do Senhor. Ei, meu irmão, fica com a palavra do Senhor. Essa palavra funciona. Se Deus diz, olha, te mantém, freia a tua língua, que você vai alcançar o teu cônjuge, o teu marido. Então seja sábia. Vamos voltar para os homens, porque senão as mulheres me pegam no final. Pastor, o senhor não falou dos homens. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Já estou encerrando, amados. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Diz assim: maridos, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Eita, varões valorosos, olha o que a Bíblia diz: trata a mulher como um vaso mais frágil. Por que tratar a mulher como um vaso mais frágil, quando Deus colocou o homem essa capacidade, e vou usar essa expressão, bruta de ser? Porque o homem, né, a sua força, usa da sua força para imperar, usa da sua força para conquistar, usa da sua força para trabalhar. E veja que a mesma coisa que Deus falou para a mulher frear algo que não era fácil para a mulher, Deus manda o homem também frear algo que ele não é fácil controlar. Controla o trato, controla as tuas palavras. Sabe, amados, olha, é tão sério essa questão de palavras, que normalmente, como é que um homem conquista uma mulher? Com quê? E nós falávamos há minutos atrás de quê? Palavras. Olha, há uma força, eu queria que os homens pegassem isso que eu vou falar agora. Há uma força tão grande quando o homem fala para sua mulher, que aquilo pode trazer vida ou pode destruir a vida dela. Porque veja, olha, se a gente olhando normal, se uma mulher ela é conquistada pelo que ela ouve, imagina se ela ouve sempre as palavras certas. Qual é a mulher que vai ser depressiva? Qual é a mulher que vai ser desanimada?
Qual é a mulher que não vai ter expectativa de coisas boas, quando o marido sempre diz: você é a mais linda, você é a melhor, você é capaz, você é inteligente, você é isso, aquilo, aquilo outro, hein, amado? A mulher, quando escolhe o marido, a Bíblia diz que quando o homem e a mulher se juntarem, eles se tornarão o quê? Uma só carne. Quando o homem fala para a mulher, amados, é Deus falando. Falando algo para que a mulher não caia. Para que a mulher não desista. Para que a mulher persevere. Para que a mulher não pare no meio do caminho, como muitas têm parado. Ei, homens que estão aqui essa noite, casados, acordem. Comece a elogiar a tua esposa. Comece a fazer declarações de eu te amo, ainda que os sentimentos não existam, porque há poder nas palavras. E quanto mais você fala, a fé vai ser gerada dentro de você. E talvez um sentimento que está amortecido dentro de você vai ser ativado e despertado pelas tuas palavras. Talvez a crise que vocês estão passando hoje, as palavras podem ter todo um peso de glória no teu relacionamento, e esse problema ser resolvido. Homens brutos, que falam que não deve, que não tem paciência. A Bíblia diz: se ele não agir dessa maneira, as orações não serão respondidas. Que bênção, né? Isso é uma bênção, amados. Deus ajustando os nossos caminhos, Deus nos mostrando como nós devemos prosseguir. Porque se a gente prossegue dessa maneira, quem aqui essa noite, vou fazer uma pergunta difícil. Essa é difícil. Quem aqui deseja que suas orações sejam respondidas? Para os casados, eu quero dizer aos homens: trate bem suas esposas como vaso mais frágil, que requer cuidado, que requer atenção, que requer conversar. As mulheres querem conversar com os maridos. Maridos, sejam pacientes para entender que elas precisam falar quando for necessário falar. Eu vou dar uma receita para vocês, tá bom? Calma. Homens, vou ajudar vocês. Eu moro com 3 mulheres. Quem já entendeu isso? Uma esposa e 2 filhas. Aqui diz aqui, coitado. Eu lá em Caruaru, eu ia pegar minhas 2 filhas na escola, estudavam juntas na escola, né? E aí eu já tinha essa estratégia, né? Digo, mulher fala muito, minhas filhas também falam, e não tem como a gente conseguir frear o que é natural na mulher falar. Aí eu entrava no carro, as meninas entravam eufóricas pela escola, e antes de qualquer coisa, eu dizia: como foi a aula? Palavras ditas no tempo certo são como maçãs de ouro em salvas de prata. Sabe, as palavras eram 5 minutos da escola até chegar em casa. Era 5 minutos depois dessa pergunta, as 2 meninas falando. Fazia minha parte, consumir o tempo que elas gostam de falar. A mulher gosta de falar, então ela tem que consumir. Então meu segredo era esse. Então, homens que passam o dia inteiro fora de casa trabalhando, quando você chegar em casa, sua esposa quer conversar. Então a primeira coisa que você fizer quando abrir a porta, né, talvez você não esteja tão animado depois de um dia corriqueiro, cansado, estressado e mais. Quando você chegar, que se acomodar, a primeira brecha que você tiver, diga: minha filha, meu amor, minha princesa, o que você chamar a sua esposa? Porque aqui tem todo tipo de formas carinhosas de chamar. Como foi o seu dia? Agora, não faça de qualquer jeito, né? Amor, como foi o seu dia? Porque mulher pergunta logo, né? Mulher, olha, homem é tão bom para conversar, que o homem conta um problema que saiu de casa de manhã.
Aí a mulher já fica pensando, rapaz, será que ele conseguiu resolver? Eu quero saber, quando ele chegar, a primeira pergunta que eu vou fazer a ele, porque eu quero que ele me explique como é que ele conseguiu, porque ele é um homem, ele foi bom para me conquistar, então eu sei que ele foi sábio para falar, ele vai me dizer com todas aquelas eloquência, aquela paciência que ele tinha quando namorava comigo. Ó, inocente, imaginando, né? Porque o homem antes de casar, ele prepara, né? Conversa, argumenta, é bom de tudo, depois que casa, pouca conversa. Aí chega o homem em casa, aí a mulher curiosa, né? Não, curiosa não, né? A mulher cuidadosa em saber se ele fez o que ele tinha feito. Aí pergunta, amor, e aquele problema, resolveu? Resolvi. Mas deu certo? Deu. E aí, o que o rapaz disse? Nada. Porque o homem não gosta de falar, mas ainda quando o homem sai para trabalhar, mas ele, quando chega em casa, ele quer uma televisão, ele quer deitar, ele quer ler, ele quer fazer qualquer coisa, menos conversar. E uma mulher sábia, amados, e um homem sábio, vai poder falar e vai poder ouvir. Aí o cara entra dentro de casa e amor, conta aí o seu dia como foi, agora me acompanha. Aí o cara vai no banheiro, deixa ela falando, vai se arrumar, deixa ela falando, e ela está lá, amado, botando a sua carga para fora, de comunicação. Sabe o que vai acontecer para muitos maridos atenciosos, que vão usar as palavras certas na hora certa, quando forem dormir, vão ter uma noite boa, tranquila, sossegada. Vocês estão entendendo, né? Tem crianças aqui, Por quê, amado? Porque fez o que era certo. Então não tem como a gente olhar para as escrituras, amados, e achar que é difícil alcançar essas promessas. Não é difícil, amado. O problema é que a gente tem nos relacionado com tantas pessoas mal intencionadas, pessoas que estão contaminadas com o sistema do mundo, e elas não estão contaminadas com aquilo que você está sendo influenciado, inspirado essa noite a fazer. Inspirado a continuar fazendo o que é certo, investir no teu relacionamento, investir nos teus filhos, investir no teu lar, investir na tua igreja, acreditando, amados, que essa igreja, ela não tem o propósito de danificar você. Essa igreja, amados, pastor, mas às vezes eu me decepciono. Sim, meu irmão, você se decepciona porque tem homens, mas coloca os teus olhos em Deus. Coloca os teus olhos naquele que é responsável pela tua restauração, aquele que te trouxe vida, aquele que te colocou sobre você paciência, colocou em você longanimidade. Olha para aquele, amados, que apagou o teu passado. Meu irmão, quando você aceitou Jesus, Ele apagou. Não há mais nada que possa ser trazido na tua memória que traga condenação. Porque o diabo vai tentar te condenar, mas Deus não, amado. Deus já te libertou faz muito tempo. E abra sua Bíblia agora para a gente encerrar. 1 Coríntios. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso, capítulo 15. Coríntios 15, 58. Queria chamar o grupo de louvor aqui à frente. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 58. Que diz: portanto, meus amados irmãos, diga assim, está falando comigo, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Por que não é em vão? Porque o teu trabalho de entrega ao Senhor tem uma recompensa. Porque o teu trabalho de obediência à palavra tem um galardão para ser estabelecido sobre você.
Porque é a tua perseverança e a tua constância de fazer o que é certo, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, na igreja, é certo que a recompensa vai vir. É certo que Deus vai te abençoar. E ele diz: não cansemos, Júlio, de fazer o que é certo. Não cansemos, Júnior, de fazer o que é certo. Que é seu tempo se não desfalecermos. É certo, amados, é certo. Não desista. Não desista do que Deus colocou sobre a tua mão. Não desista dos obstáculos que talvez estejam na tua mão, do teu ponto de vista. Porque tem obstáculo, tem coisas que acontecem na nossa vida que nos faz crescer. Há no homem, eu acho isso fantástico, uma capacidade de se reinventar, de se reestruturar, fantástica. Quem aqui já viu história de pessoas que perderam o braço, a perna, os dois? Quando a gente olha para uma pessoa que não tem perna, que não tem braço, qual é a imagem que a gente tem dessas pessoas? Coitadinho, não é verdade? Vai na internet, vai procurar alguns exemplos nessa área. Você vai encontrar, amados, pessoas que pararam, que desistiram. Mas você vai encontrar pessoas que superaram, que venceram. Atletas, as Paraolimpíadas, não é isso? Formadas somente por pessoas que têm deficiência no corpo. Vai começar a assistir ou ouvir a história de cada um deles. Você vai ver uma história de superação, uma atrás da outra, mas porque essa capacidade está no ser humano. A capacidade de não parar, de não desistir, mas de se reinventar, de se reprogramar, de criar uma nova estrutura de felicidade que muitas vezes nem tinha antes. Nem sempre os obstáculos é o fim das coisas. Nem sempre o problema que você está pensando seja o pior de todos. Mas talvez seja justamente a tua oportunidade de você olhar como uma grande montanha que vai ser superada, e depois de atravessar, você vai ver o que te aguarda do outro lado. A provisão de Deus, a mão de Deus, o favor de Deus sobre a tua vida, ensinamentos, instruções, não vai danificar a nossa vida, principalmente quando vem da palavra.